Olá pessoal, tudo bom? Bom, esse vídeo aqui é para complementar o vídeo que eu postei anteriormente, também com o objetivo de ser mais um recurso para a revisão de vocês da avaliação parcial. Esse vídeo a gente vai começar falando sobre a colonização, né, da América do Norte, e muito do que eu vou falar eu estou tirando aqui esse livro aqui, História dos Estados Unidos. É um livro que é organizado pelo Leandro Carnal, vocês conhecem ele. Ele também é historiador e professor na USP. Bom, pessoal, o que eu vou falar aqui é bem resumido, porque o foco é ser mais um recurso para a avaliação de vocês. Eu não vou estar comentando assim com detalhes o início da colonização da América Inglesa. Eu acho que é um assunto que vocês vão rever no segundo ano, tá? Muito do que a gente fala sobre a América Inglesa está dentro do contexto das grandes navegações, tá? Mas também passa pela Revolução Puritana. É por isso que a gente não entra em muitos detalhes, porque é necessário primeiro entender o que está passando na Inglaterra, para a gente depois falar sobre como isso vai impactar na colonização da América Inglesa. O continente americano, principalmente a parte ali do norte, ele passa a ser alvo, né, das grandes navegações, só que existem indícios de que 5 séculos antes, né, já tinha a chegada de Vikings naquela região. Hoje há indícios fortes de que os europeus no século XVI não foram os primeiros a chegarem lá. Com as grandes navegações, nós vamos ter a ocupação então daquela parte. Colombo vai chegar principalmente ali na região do Caribe, e os espanhóis vão focar na América Central e na região do Caribe, principalmente por conta do ouro, né? A região mais ao norte, onde hoje é os Estados Unidos, em um primeiro momento não foi do interesse dos espanhóis por não ter tanto ouro, eles não verem assim essa possibilidade lá, e eles concentraram a sua atenção na América Central, e a gente vai observar isso ao longo de toda a conquista da América, tá? Eles vão focar na América Central, onde tem, além das etnias locais, grandes civilizações, como os astecas e mais ao sul, os incas. Então a parte do norte meio que ficou negligenciada. Os Estados Unidos, assim como holandeses e franceses, nunca respeitaram o Tratado de Tordesilhas e iniciaram então seus projetos ali a princípio de pirataria por corsários, atacando, até que de fato eles vão colonizar essa região. A gente tem duas tentativas, né? Tentativas essas que elas vão ser condicionadas às circunstâncias internas do Império Britânico, né? Dentro do que estava acontecendo na Inglaterra. Aqui a gente observa que a primeira fase da colonização ela foi caracterizada pela ação de corsários. Depois, de fato, a Rainha Elizabeth ela vai estabelecer autoridade para que eles venham colonizar. E por isso, uma das primeiras cidades ali vai ser nomeada, na verdade, em homenagem à Rainha Elizabeth, que vai ser o estado da Virgínia. Em homenagem à Rainha Elizabeth, que reza a lenda que foi uma rainha virgem. E esse processo ele não vai ser tão simples assim, porque essas primeiras empreitadas de colonização vão enfrentar sérias dificuldades, um clima muito inóspito, muito frio, pouca gente para colonizar aquela região, além da presença do indígena, né? A presença do indígena que para a visão do inglês era um incômodo. Os indígenas sempre foram tratados do ponto de vista do colonizador como incômodo. Então, massacres às comunidades indígenas eram frequentes nesses primeiros contatos, tá? Não diferente do que a gente vai observar ao longo de todo o continente americano. Essas primeiras empreitadas não obteram o êxito pelas dificuldades geográficas, pela dificuldade do cultivo e gente para morar lá, tá? A segunda fase já vai ser pela dinastia Tudor, dinastia essa que vai protagonizar a Revolução Puritana. O que é a Revolução Puritana? Em rápidas palavras, gente. Com a Reforma Protestante de Henrique VIII, a gente vai ter a criação da Igreja Anglicana. Só que a Igreja Anglicana não passou por uma reforma teológica. Se a gente for observar o que aconteceu no continente europeu, Lutero, Calvino, Zwinglio, entre outros reformadores, são reformas que têm uma preocupação também teológica, tá? Vão ter dimensões para além da teologia, política, econômica, social, etc. A reforma
protestante na Inglaterra, até aquele momento, não passou necessariamente por uma transformação teológica. E aí vai surgir um grupo entre os membros da igreja anglicana intitulado de puritanos. Bebendo da influência calvinista, eles vão propor então uma reforma, uma transformação, a reforma dentro da reforma. E nesse período vai ter uma mudança no império, ou no trono inglês, onde Maria I vai ser uma das rainhas e vai protagonizar uma perseguição aos protestantes. Muitos protestantes, então, vão sair da Inglaterra fugindo da Revolução Puritana, fugindo desse processo de perseguição, e eles vão ver na colônia, então, na América Inglesa, uma possibilidade de viver numa perspectiva religiosa de que essa terra seria uma terra que poderia possibilitar para eles riquezas, prosperidade. Então, dentro da mentalidade puritana, eles vão entender que essa oportunidade é uma providência divina. Basicamente, eles vão fazer uma releitura do Êxodo, onde eles estão fugindo do Egito, vão atravessar o deserto e vão chegar então à Nova Canaã. Então, os puritanos eles vão com essa mentalidade. E a gente tem que entender que essa segunda fase da colonização, e nenhuma das fases, na verdade, são fases caracterizadas por um povoamento de intelectuais, da alta nobreza, da alta burguesia. Não, são pessoas que estão fugindo de um contexto de perseguição. Na primeira fase, vai ser um contexto ainda mais tenso, porque falta gente para lá. Algumas pessoas vão ser raptadas na Inglaterra para irem para as 13 colônias, vão serem vendidas como escravos. Órfãos vão ser vendidos como escravos, mulheres vão ser levadas e vão ser vendidas como escravos. Alguns iam e o custo da passagem, da viagem, era um período de trabalho, então houve uma espécie de escravidão do próprio inglês. E aqui nessa segunda fase, caracterizada pelos peregrinos, pelos puritanos, que vão sim entrar dentro do imaginário americano como a primeira fase então da colonização, os puritanos serão esses que vão povoar. E uma diferença que a gente precisa entender, tá, galera? Além dessa perspectiva que eu coloquei para vocês, o puritano, ele vai em direção para essa terra, pois ele faz uma releitura do Êxodo. Essa terra é a nova Canaã, é a terra prometida, é a provisão divina para o desespero em que nós estamos vivendo. E o que podemos falar sobre essa fase tem muito da perspectiva protestante, de que todo cristão tem que ler a Bíblia, todo indivíduo tem que ler a Bíblia. Então a preocupação primária dessas primeiras comunidades, desses primeiros colonos, é de que todo mundo lê a Bíblia. Então, por exemplo, em Massachusetts vai ter uma lei onde cada vilarejo com 50 famílias tem a obrigação de pagar um tutor, um professor para instruir eles e alfabetizá-los, para que eles venham ler a Bíblia. O impacto disso é que no século XVIII mesmo, os Estados Unidos já vai ter aí mais ou menos em torno de 7 universidades. Harvard, Princeton, Yale, Universidade de Colombo, entre outras. Boa parte dessas universidades vão surgir dentro desse contexto protestante. Com a chegada dos protestantes, dos puritanos, nós vamos também ter católicos, tá? Católicos chegam nesse momento também para povoar. Algumas regiões ali mais ao sul vão ter uma resistência, porque grupos puritanos vão ter uma leitura mais radical e vão proibir que católicos expressem a sua fé. Nós vamos também ter judeus, alguns, lógico, fugindo de perseguição religiosa ao longo de todo o século XVI, vão também residir. E como eu falei para vocês, a presença indígena é um incômodo para o inglês, tá? Eles vão ser perseguidos ao longo desse processo. Esse vídeo curto aqui tem a intenção apenas de ser um panorama ali, pensando na avaliação. Não é uma videoaula sobre a colonização da América Inglesa. Isso vocês vão ver melhor ao longo do segundo ano. Se eu tive interesse, eu quero saber um pouco mais, tá? Fica aqui a minha recomendação, História dos Estados Unidos, da editora Contexto, tá? Livro organizado pelo Leandro Carnal, tá bom? Sucesso, bons estudos!